Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre o tratamento alimentar para quem sofre de hemorroidas. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal toda semana. Esse problema de hemorroidas surge no final do intestino grosso e por que elas se formam em algumas pessoas? Pessoal, as hemorroidas são formadas quando a gente tem a dilatação e a inflamação daquelas veias pequenininhas, daqueles vasinhos sanguíneos que estão ali na parte final do intestino grosso. E elas se formam devido a um esforço repetido na hora de evacuar. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para evacuar, principalmente aquelas pessoas que têm o intestino preso e quando vão ao vaso sanitário realizar essa evacuação, ficam ali fazendo muito esforço, muitas vezes fazendo muitas manobras para conseguir evacuar. E esse esforço repetido por um período prolongado leva então à formação das hemorroidas. Aquelas pessoas que, por um período longo, mantêm hábitos como um esforço aumentado durante a defecação, permanecem ali sentadas durante o momento da defecação por um período muito longo, apresentam evacuações frequentes ao longo do dia, então aquelas pessoas que não vão ao banheiro só pela manhã ou só uma vez ao dia, mas sim várias vezes ao dia e consomem poucas fibras. Então, se você mantém esses hábitos por um longo período na sua vida, você acaba tendo um risco maior para desenvolver hemorroidas. Por isso que quando a gente fala do tratamento para as hemorroidas, a gente envolve 4 pilares que são muito importantes. O primeiro é o menor tempo de defecação. O ideal, pessoal, é não ultrapassar 3 a 5 minutos no máximo, é o período ali em que a gente deve permanecer no vaso sanitário realizando a defecação. O segundo é que a frequência de defecação ela deve ser de uma vez ao dia. O terceiro é não realizar esforço durante as evacuações, então precisa ser algo mais fácil. E o quarto é consumir mais fibras na alimentação. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo mostra que pacientes que tinham hemorroidas e seguiram um tratamento dentro desses 4 pilares que eu acabei de citar para vocês, acabavam não tendo a progressão, né, a piora dessas hemorroidas e também não tinham mais o problema de sangramento delas, que a gente sabe que pode acometer essas hemorroidas. E aqueles pacientes, inclusive, que tinham as hemorroidas até em grau mais elevado, quando seguiam esses 4 pilares durante o tratamento ali por um tempo, acabaram não tendo mais a necessidade de realizar um procedimento cirúrgico para remoção dessas hemorroidas. Quando a gente fala de tratamento nutricional, alimentar, para quem tem o problema de hemorroidas, vai ser bem importante essa alimentação adequada, porque é a alimentação que vai fazer com que você não tenha mais desconfortos, como por exemplo, coceira, sangramento, dor, né? Então a alimentação evita esses desconfortos e evita também com que essas hemorroidas evoluam para um problema mais sério e que você tenha que fazer ali a cirurgia de remoção delas. A primeira orientação que eu te dou para você que tem hemorroidas e quer saber como que eu devo me alimentar para tratar essas hemorroidas, para não ter mais esses sinais de desconfortos. Então, a primeira orientação é que você deve aumentar a quantidade de fibras que você ingere no seu dia a dia. Pessoal, as fibras, elas facilitam a passagem das fezes na hora da evacuação, mas elas também diminuem bastante o sangramento dessas hemorroidas.
Existe um tipo de fibra que é muito interessante para o tratamento de hemorroidas, que é o psyllium, o farelo de psyllium. E por que essa fibra é tão importante? Porque ela não fermenta. Então, ela não vai fermentar no seu intestino, provocando gases, distensão abdominal. E o farelo de psyllium é um tipo de fibra que ajuda muito a lubrificar as suas fezes e aí facilita essa excreção, né? Essa saída das fezes quando você for defecar. Além do farelo de psyllium, como que a gente pode aumentar o consumo de fibras na nossa alimentação? Introduzindo 2 a 3 tipos de frutas diferentes por dia e sempre que possível consumir estas frutas com casca, consumir ali mais vegetais, legumes, também dando preferência sempre que possível consumir ali os legumes com as sementes e com a casca, porque eu sei que tem muita gente que acaba descartando. Consumir mais folhosos como alface, rúcula, chicória, os cereais integrais como aveia, sementes de chia, de linhaça, a quinoa, o arroz integral e até mesmo os grãos, né, como a lentilha e o grão de bico. Associado, pessoal, a esse aumento no consumo de fibras, é importante que você se policie ali em relação à ingestão de água, né, de líquidos. Então, o ideal é que você consuma cada vez, né, ingira cada vez mais água, porque a água, juntamente com outros líquidos como chás, sucos naturais sem açúcar, então todos esses líquidos que você vai ingerindo ao longo do dia vão facilitar essa formação das fezes, né, que acaba se formando no seu intestino porque você está consumindo mais fibras e esses líquidos vão fazer com que estas fezes que estão se formando não sejam ressecadas e aí você não precisa fazer tanto esforço para a saída delas na hora de evacuar. Porque, como eu falei anteriormente, esses movimentos, né, que você acaba fazendo ali no vaso sanitário acabam prejudicando muito a situação das hemorroidas, a condição delas, piorando todos aqueles desconfortos. Quanto de água que a gente precisa ingerir por dia, né, para contribuir com esse tratamento das hemorroidas? 35 ml de água por quilograma de peso corporal ao dia. Então, você vai fazer um cálculo, seu peso atual vezes 35, você vai ter a quantidade mínima que você deve ingerir de água por dia. Tá bem? Diminuir bastante o consumo de carnes vermelhas, né? Carnes vermelhas juntamente com alimentos gordurosos, incluindo ali frituras, porque esses alimentos acabam exigindo um trabalho digestivo maior, gerando ali uma dificuldade maior para a formação das fezes. E juntamente a isso, né, você vai também controlar o consumo de embutidos, salame, presunto, mortadela, bacon, calabresa. Esses embutidos contêm substâncias que a gente chama de purinas. As purinas, além de agredirem, irritarem ali a mucosa do seu intestino, provocando muito desconforto ali para estas hemorroidas que estão na parte final do seu intestino, elas também aumentam a liberação de ácido lá no seu estômago e isso acaba agredindo todo o seu trato digestivo. Então, deixar de lado esses alimentos, consumir cada vez menos, vai ser bem interessante para o seu tratamento. No lugar disso, você vai consumir mais as proteínas que têm menos gordura. Por exemplo, o frango sem a pele, peixes, ovos, a carne de peru, o tofu, utilizar gorduras boas como o abacate, o azeite de oliva. Em relação aos laticínios, a gente tem, né, o iogurte natural desnatado, que é um iogurte que além de ter muito pouca gordura, ele não vai ter praticamente nenhum aditivo químico, né? Somente ali o leite e os lactobacilos vivos, ou seja, ele também está entregando para o seu intestino as bactérias boas, que são os probióticos, que melhoram a sua flora intestinal e contribuem para a formação adequada de fezes. Além das purinas, das gorduras, das carnes vermelhas, você vai restringir o consumo de comidas apimentadas,
café preto, bebida alcoólica, daqueles alimentos mais fermentativos, né, que acabam provocando um desconforto maior ali no seu intestino, como excesso de alho, de cebola, leite, feijão, repolho, couve-flor. Esses alimentos, principalmente aquelas pessoas que têm, né, acabam tendo uma sensibilidade maior a esses alimentos, precisam evitar, porque você vai acabar produzindo mais gases, mais distensão abdominal, eles alteram a formação das fezes em quem tem essa sensibilidade a esta fermentação excessiva. Então são alimentos que você também precisa ter um certo cuidado ali na hora de consumir. A minha sexta orientação, pessoal, é sobre um grupo de alimentos que é muito estudado quando o assunto é tratamento alimentar para hemorroidas, que são os flavonoides. Nesta meta-análise, neste artigo científico que você está vendo aqui embaixo, o maior consumo de flavonoides ajudou na redução do sangramento, da dor, né, da coceira e da recorrência das hemorroidas. Aonde que a gente encontra esses flavonoides? Tangerinas, laranjas, tomate, salsa, hortelã, canela, nozes, maçã, na proteína de soja, frutas avermelhadas como morango, aquela ameixa bem roxa, na berinjela, na cebola roxa, são alguns exemplos de alimentos que você pode incluir no seu dia a dia. Inclusive, chás como o chá verde, o chá de camomila, também são fontes de flavonoides. Você pode introduzir na sua rotina, né, ingerir ali uma xícara desses chás antes ou após a sua refeição. Você vai estar consumindo flavonoides e eles vão ser interessantes também para a sua saúde intestinal. E em relação à mudança de hábitos, além da mudança de alimentação, o que é importante também você mudar ali na sua rotina para tratar adequadamente essas hemorroidas? Primeiro, ao ir ao banheiro fazer cocô, você vai buscar ficar numa posição que a gente chama de cócoras. Ou seja, toda vez que você for ao banheiro, você vai apoiar os seus pés num banquinho ou em algumas caixas, retirando os seus pés do chão, ficando ali com essa posição dos pés e das pernas mais elevada. Isso, pessoal, facilita ali a saída das fezes e não gera uma pressão na região anal, o que não é nada interessante para quem tem hemorroidas. Além disso, quando você for fazer cocô, não ficar mexendo ali no celular, porque isso também piora o quadro ali das hemorroidas, isso também faz com que você tenha uma pressão maior na região perianal, que é essa região ali no finalzinho do intestino grosso. E em segundo, o exercício físico vai ser muito importante para você que tem hemorroidas. Então, aquelas pessoas que fazem cirurgia de remoção de hemorroidas e que têm o hábito de se exercitar regularmente, tem um risco significativamente menor de ter uma recorrência, de ter uma volta dessas hemorroidas. Então, a atividade física ela é importante tanto para você que ainda não fez a cirurgia de hemorroidas e que está tentando tratar ali sem a cirurgia, mas para você que já fez, é importante manter essa recorrência ali da atividade física. E é claro, pessoal, que nesse vídeo a gente focou bastante no tratamento alimentar, né, na mudança de hábitos, mas quando a gente fala de hemorroidas, é importante também você buscar um médico, um coloproctologista, porque ele pode, dependendo do seu caso, dependendo do seu grau ali, né, de gravidade dessas hemorroidas, associar a um tratamento medicamentoso, orientar você a realizar banhos de assento, que também são muito indicados para o tratamento de hemorroidas, né? E aí, se a mudança na alimentação, a terapia medicamentosa, os banhos de assento, a atividade física não te ajudarem a tratar essas hemorroidas e você observar que o seu grau, né, vai avançando cada vez mais, os desconfortos, os sinais, aí sim o médico vai lhe orientar, por exemplo, a um procedimento cirúrgico. Me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida. E é claro, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, faça parte aqui da minha comunidade. Eu quero muito ter você aqui comigo. Curte esse vídeo e
compartilha ele nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente propagar cada vez mais essas informações necessárias sobre alimentação para a saúde digestiva. Até um próximo vídeo e um forte abraço! Para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.